O cofre histórico. Imagine o cenário. Você está em Roma, ano 80 depois de Cristo. O ar está pesado, carregado com o cheiro de suor, sangue seco e o pó da arena. Para as massas, o gladiador é uma estrela, um ídolo de testosterona e violência. Mas, assim que as pesadas portas de ferro do Coliseu se fecham e a euforia da multidão se torna um eco distante, a realidade muda drasticamente. O gladiador não vai para um palácio. Ele não recebe aplausos. Ele volta para a cela. Ele retorna para o Ludus. O Ludus não era apenas uma escola, era uma prisão, um centro de treinamento militar e, acima de tudo, um investimento de alto risco. O dono do Ludus, o lanista, era um empresário impiedoso. Para ele, o gladiador não era um homem, era um ativo financeiro. Um escravo, um prisioneiro de guerra ou, em casos raros, um cidadão empobrecido que vendia sua liberdade por desespero. Quando você entrava no Ludus, você perdia sua identidade. Você era marcado, vigiado e moldado para ser um instrumento de morte. A rotina de um gladiador era brutalmente regrada. Acordar antes do amanhecer não era uma opção, era uma imposição. O treinamento, ou meditativo, era exaustivo. Eles não usavam espadas de aço nas sessões diárias, o aço era caro demais para ser desperdiçado em treinos. Eles usavam espadas de madeira, chamadas rudis, que eram significativamente mais pesadas que as armas reais. O objetivo? Aumentar a resistência, a força do pulso e a velocidade de reação. Quando o dia da luta chegava, o gladiador empunhava uma espada real e sentia que ela era leve como uma pena. Era uma engenharia cruel de otimização física. Mas a maior surpresa sobre a vida desses homens está naquilo que eles colocavam no prato. Graças à análise arqueológica recente em sítios de sepultamento de gladiadores em Éfeso, na Turquia, descobrimos uma dieta que desafia nossas noções modernas de nutrição atlética. Eles eram chamados de ordiari, ou comedores de cevada. Eles consumiam uma dieta quase puramente vegetariana, rica em grãos, feijões e uma espécie de bebida energética feita com cinzas de plantas. Por que cinzas? Para repor cálcio e fortalecer os ossos, criando uma camada de gordura subcutânea que protegia os órgãos vitais contra cortes superficiais durante o combate. Eles não eram corpos secos e trincados como vemos nos filmes, eram atletas pesados, construídos para absorver impacto. A vigilância era absoluta. Nas escolas de gladiadores, como a famosa Ludus Magnus em Roma, os homens viviam em cubículos minúsculos. A disciplina era mantida pelo chicote e pela ameaça de punições físicas severas. O medo não era apenas de morrer na arena, o medo era a punição imediata se você não demonstrasse a postura correta, o movimento correto ou a agressividade necessária durante os exercícios. O lanista precisava de um produto perfeito para vender ao imperador. Se o produto fosse defeituoso ou rebelde, ele era eliminado. E quando a morte chegava, ela não vinha apenas da espada de um oponente. Muitas vezes, um gladiador morria de infecções causadas por feridas não tratadas ou, pior, pelo suicídio. Registros históricos narram casos chocantes de gladiadores que preferiram a morte a serem humilhados na arena. Em um caso documentado, um gladiador germânico, para evitar ser jogado às feras em uma execução pública, preferiu enfiar uma esponja usada para limpar latrinas na própria garganta, sufocando até a morte. O peso psicológico dessa vida era avassalador. A relação entre eles também era complexa. Eram homens que treinavam juntos, comiam juntos, em muitos casos, morriam juntos. Havia uma espécie de irmandade sombria, os família gladiatoria. Eles possuíam seus próprios cultos e associações funerárias. Eles sabiam que a expectativa de vida era curtíssima. O que nos leva a um detalhe que a maioria ignora: o gladiador raramente lutava até a morte.
Esse é um mito persistente. Gladiadores eram caros para treinar e manter. Um lanista não queria perder seu investimento em uma tarde. As lutas eram regulamentadas por árbitros, havia regras, e muitos combates terminavam com um empate ou uma rendição honrosa. O polegar para baixo não era uma sentença universal de morte, como a cultura popular gosta de retratar, mas sim uma decisão política e econômica tomada pelo público e, finalmente, pelo imperador ou editor dos jogos. A vida fora da arena era um ciclo de treinamento, nutrição forçada, confinamento e uma preparação psicológica para o momento de ser exposto à luz intensa da arena. Imagine o barulho ensurdecedor, o calor sufocante e a pressão de saber que, ali fora, sua vida valia tanto quanto a aposta feita por um nobre romano. Eles eram, ao mesmo tempo, os homens mais admirados e os mais desprezados da sociedade romana. Eles eram a infâmia, a classe social que, juridicamente, não tinha direitos. Este era o lado invisível da glória. O lado que os cronistas da época muitas vezes tentavam romantizar ou, por puro descaso, silenciar. Nós aqui do Cofre Histórico mergulhamos nos fatos para entender que, por trás do brilho das armaduras, existia um sistema de controle humano que, em sua frieza, rivaliza com qualquer regime totalitário da história. A próxima vez que você pensar em um gladiador como um herói de cinema, lembre-se da dieta de cevada, do peso da madeira, das cicatrizes infectadas e do silêncio claustrofóbico das celas do Ludus. O Império Romano foi erguido sobre o suor e o sangue desses homens, mas a história deles foi escrita pelos vencedores, pelos senadores e pelos imperadores. Nós estamos aqui para reescrever essa narrativa a partir dos fatos, das evidências e da análise investigativa. Se essa imersão na vida brutal dos gladiadores mudou sua percepção sobre a antiguidade, não guarde isso para si. Salve este vídeo para consultar os fatos depois, compartilhe com quem gosta de história sem filtros e inscreva-se no Cofre Histórico. Temos muito mais revelações escondidas nos escombros do tempo esperando para serem trazidas à luz. Inscreva-se no O Cofre Histórico.